ministração que Deus vem falando conosco numa série de palavras sobre a importância de um avivamento, sobre a importância disso começar no seu e no meu coração. E eu quero ler com você nessa noite o texto de Isaías, tão conhecido por todos nós, o capítulo 6 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim o texto: no ano em que morreu o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Deus nos abençoe. Convido você, se você quiser ficar assentado, fique assentado. É uma posição bem confortável. Se você quiser se ajoelhar, vamos nos ajoelhar um pouco e falar com Deus. Eu quero pedir aos irmãos que estão na recepção que nos ajudem, para que ninguém nesse momento entre. E também quero pedir a você que está aqui dentro, se for possível, até o final desse momento de meditação da palavra de Deus, não saia, não vá beber água, não entre mais, não saia mais, mas deixa Deus falar o teu coração. Coloca a sua vida diante do altar do Senhor. Juntos nós vamos orar agora, vamos clamar a Deus. Senhor, nós estamos aqui juntamente com os queridos que nos acompanham pela internet, em suas casas. Senhor, talvez alguns deles lá estejam até também de joelhos, como nós aqui estamos. Senhor, nós nesse momento te pedimos graça e misericórdia, como precisamos de Ti, ó Deus, como somos necessitados de Ti. Deus, como precisamos ser avivados por Ti. E aqui nesta noite, em meio a esse culto, nós nos prostramos ante a Ti, te pedindo: Senhor, faz um milagre em nossa vida, faz um milagre, Senhor, na nossa casa, faz um milagre no nosso coração. Senhor, o avivamento não vem se não for por um milagre vindo de Ti na nossa vida. Senhor, um avivamento não acontece se antes Tu não for, ó Deus, trabalhando, mudando, aquecendo o nosso coração, nos moldando, tirando aquilo que impede o avivamento. Ah, Deus, nós nessa noite te pedimos: age com poder, com glória em nossa vida. Nossa visão é tão pequena, nossa visão é tão limitada,
Nossos pensamentos, ó Deus, muitas vezes são tão distantes do Teu, mas Tu podes fazer um milagre, Tu podes agir na nossa vida, dos crentes que aqui estão. Tu podes, Senhor, trazer avivamento nos que estão nos acompanhando, os que estão nos acompanhando, Senhor, talvez no hospital, talvez no trabalho, aqueles que estão, Senhor, distantes, os que estão perto. Tu podes, Senhor, avivar esses corações, e aqui, Senhor, nós clamamos: vem, faz Tua obra em nossa vida. Nós reconhecemos nossa necessidade de Ti, e ante a Ti nós nos curvamos não só nosso corpo, mas também nosso coração, curvamos nossa vida diante de Ti, Te pedindo: Senhor, faz um mover em nós. Nós precisamos de Ti para continuar a nossa jornada, nós precisamos de Ti para continuar vivendo a vida que Tu queres que nós vivamos. Oh Jesus bendito, age em nossa vida, age na vida, Senhor, dos que ouvem aqui, participam conosco deste culto, que ainda não tiveram encontro contigo. Ministra estes corações, ministra o coração de cada um aqui nesta noite. Nós assim oramos, ó Deus, nós colocamos nossa necessidade de Ti, nosso clamor por Ti no Teu altar. Nós Te pedimos, Senhor, age aqui nesse lugar, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no coração dos pequenos, dos grandes, dos juniores, dos adultos, dos adolescentes, das mulheres, dos homens. Só o Teu Espírito Santo pode fazer cessar as vozes que estão ecoando dentro da gente, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Só o Teu Espírito Santo pode aquietar nossa alma. Só Tu podes fazer uma obra, Senhor, onde todos os pensamentos, palavras contrárias, angústia de alma, depressão, ansiedade, tudo isso cai por terra e a Tua voz vem ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, Lázaro, naquele estado de morto, já há 4 dias ouviu a Tua voz. Não há nada que impeça com que ouçamos a Tua voz, se assim Tu quiseres falar ao nosso coração. Então nós Te clamamos nessa noite: vem, e para a nossa vida morta, para a nossa vida morna, para a nossa vida mais ou menos, para a nossa vida cristã, medíocre, fala para o nosso coração. Age, Senhor, e traz vida para nós. Age, ó Deus, e traz restauração. Aviva a Tua obra, aviva o nosso coração, ó Senhor. Assim nós oramos nessa noite, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Graças a Deus. Você pode se sentar, meu irmão, e assim, nesse espírito que estamos, de oração, de clamor, é que nós meditamos na palavra do Senhor Jesus. Irmãos, nessas 4 semanas, nós recebemos muitas coisas de Deus, porque foi uma série de palavras, de mensagens bíblicas, sobre a importância de um avivamento, que ele não acontece de forma coletiva, se primeiro não acontecer de forma individual. Cada pastor que veio aqui nesse lugar, ouviu do Espírito Santo uma palavra para trazer para o seu coração, sobre uma necessidade que nós temos nesses dias. Tanta coisa boa nós ouvimos, quanta coisa boa Deus ministrou ao nosso coração, quando nós ouvimos de que um avivamento não é numa região específica ou no país, mas ele pode ser numa igreja, ele pode ser num coração. Quando nós ouvimos que um avivamento para vir, ele precisa antes ter algumas coisas sendo mudadas na nossa vida.
Como foi bom quando a gente ouviu, ainda na sexta-feira em nossa mini vigília, que o Senhor já liberou avivamento. O Senhor não vai liberar, o Senhor não vai fazer, Ele já liberou. O problema não está em Deus, o problema está em nós. E como alguém que chega próximo a uma porta, que ela se abre sozinha e fecha sozinha, mas se essa pessoa não chegar perto, a porta não vai se abrir. Tem um sensor, esse sensor só é ativado se chegarem perto. Assim é o avivamento na nossa vida. Já foi liberado, mas nós precisamos chegar perto. Nós vimos hoje pela manhã que o avivamento nos leva ao serviço. E quantas vezes nós já ouvimos sobre isso? Nessa noite Deus quer continuar falando ao nosso coração a respeito do que Ele ministrou aqui ao coração do profeta Isaías. E eu sinto em ministrar sobre essa questão, porque quando a gente lê sobre o que Deus está fazendo na vida do profeta Isaías, no capítulo 6, Deus não está falando de algo coletivo, Deus ainda está falando de algo individual. Se pudéssemos dar um tema ao texto de Isaías capítulo 6, seria um avivamento individual. Porque Deus queria fazer alguma coisa no seu povo, o povo de Israel, mas Ele só podia fazer se antes Ele fizesse algo no coração do seu profeta. E assim somos nós. Deus não vai poder fazer nada se antes Ele não fizer na sua vida e na minha vida. Posso ouvir um amém? Amém. É como se Deus estivesse nos falando: eu ainda tenho muito a fazer, eu ainda quero fazer muito por vocês, porque eu já tenho doado muito a vocês, porque eu já tenho lhes dado muito. Você poderia hoje não estar aqui, porque Covid é seletivo, não tem explicação, não descobrimos ainda o porquê, que alguns morrem e outros têm Covid e permanecem vivos. E alguém perguntou aqui ainda nesse culto a dirigente: quem pegou Covid? Muitos já pegaram, foram curados milagrosamente, porque a gente não tem explicação. Outros ainda não pegaram, vão pegar e vão ser curados milagrosamente, mas talvez não. Deus conhece cada um. E por que você está aqui? E por que Deus ainda insiste em te manter vivo, indo e vindo na face da terra? Porque Ele tem algo a fazer na sua vida pessoal. Porque o Senhor tem algo ainda a fazer na sua história. Não é no seu marido, não é nos seus filhos, não são nos seus netos, nem nos seus sobrinhos, nem na sua igreja, é em você. E a história do profeta Isaías nos remonta justamente para isso, porque Deus tinha algo para fazer no profeta. E o que acontece aqui é que Deus dá visões ao profeta. Ele entra no templo, e ele, ao entrar no templo, o Senhor vai abrindo os olhos de Isaías para mostrar para ele coisas que até então ele não enxergava. Mesmo sendo um profeta usado pelo Senhor, ainda tinha coisas para serem feitas na vida do profeta. E o texto começa nos ensinando que quando Isaías entra no templo, Deus tira as cortinas dos olhos de Isaías e ele olha para ele mesmo. Isaías tem a primeira visão, que é a sua vida abalada. A visão que Isaías tem é de uma vida abalada. É como se Deus tirasse Isaías do seu equilíbrio. Deus tira isso da vida de Isaías, usando um fato que ocorreu na vida dele naqueles dias, que estava ocorrendo na vida dele, que era o impacto da morte do seu rei, o rei Uzias.
O rei Uzias morre, e aquilo impacta, abala o coração do profeta, porque o rei, ele tinha reinado sobre Israel por 52 anos. Isaías já estava com a sua vida estabilizada, Isaías já estava com sua vida equilibrada nas suas várias áreas de vida, no seu emocional, naquilo que ele achava que era o correto, como ele viveria, como seria o futuro. Isaías estava com tudo perfeito, e de repente, Deus entra na história e leva o rei Uzias. O rei Uzias morreu porque ele foi fazendo concessões. O rei Uzias morreu porque ele foi se acostumando com o reinado, na primeira década, na segunda década, e ele começou a baixar a guarda, a fazer concessões, ao ponto dele inverter tudo na vida dele, e não se colocar na posição que ele deveria se colocar. Deus então fala: agora chega, você precisa vir. E Deus então leva o rei Uzias. Aquilo abala o coração do profeta Isaías. A história do rei Uzias nos remonta muito, porque muitas pessoas, muitos crentes, eles ao longo do tempo vão achando que porque eles foram salvos em Cristo, podem viver a vida de qualquer maneira, e também vão fazendo concessões. A história do rei Uzias remonta para a gente que a gente tem que estar alerta 24 horas acerca daquilo que nós recebemos do Pai, porque da mesma maneira que nós recebemos, nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos. E Uzias, ele fracassou. A pior coisa que tem é alguém começar bem uma coisa e terminar mal. Algumas pessoas estão assim na sua vida, começaram até bem, aceitaram Jesus numa euforia enorme, encontraram Jesus e foram libertos de vícios, mazelas, laços demoníacos. Deus fez uma arrumação na sua casa, no seu casamento, na sua família, mas o tempo vai passando, e algumas pessoas vão largando de mão, fazendo como o rei Uzias. Cuidado, porque o Senhor zela pelos seus, e o Senhor deu tempo para o rei Uzias, mas chega no 52º ano dele de reinado, Deus fala: não dá mais, você não vai mudar, eu preciso agir e você precisa vir. Aquilo abala o profeta Isaías, aquilo mexe com a vida do profeta, e porque isso mexe com a vida dele, ele vai ao templo. E porque a morte do seu rei acontece, ele entra no templo. E porque ele entra no templo, ele tem essa visão que começa a transformar a vida dele. A visão de que ele tinha uma vida abalada, que a vida dele estava se dissolvendo. Eu não sei o que Deus precisa fazer na sua vida para abrir os seus olhos, para te mostrar como é também a sua vida. Não sei o que o Senhor precisa fazer para que você, para que eu, para que nós possamos viver o avivamento que Ele quer para nós. Talvez estejam coisas já acontecendo na sua vida, na nossa vida de forma coletiva também, mas nós nem estamos vendo. E precisamos pedir ao Senhor: abre os meus olhos para ver, porque o Senhor age dessa maneira. O coração de Isaías se abateu quando ele viu o que estava acontecendo ao seu redor. Infelizmente, assim, irmãos, a história de grandes avivamentos só vem quando as pessoas reconhecem seus pecados. A história de avivamento na vida de uma pessoa, de uma igreja, de uma família, de um povo, de uma nação, de uma denominação, só vem quando há um total reconhecer de quebrantamento de quem nós somos realmente. E é isso que está acontecendo aqui, porque infelizmente nós somos assim.
Infelizmente, nós precisamos passar por sofrimento, é uma falência, é uma separação, é uma perda na família, é uma enfermidade que vem e não passa, é um desemprego. Infelizmente, nós somos assim, precisamos passar por um estreito, por uma tribulação, para que nós possamos acordar para a vida, porque se não for assim, a gente vai se acostumando. Quando está tudo bem, quando a gente compra o que a gente quer comprar, quando a gente tem tudo o que a gente quer ter, quando a gente não precisa correr atrás de algo que puxou o nosso tapete e perdemos o chão, a gente esquece de Deus. Assim não é só a sua vida, é a vida de todo ser humano. Infelizmente, Deus precisa permitir com que coisas aconteçam para que a gente acorde. Seria muito bom se não fosse assim. Mas é assim que acontece na nossa vida, é assim que acontece na nossa história. Nós achamos que está tudo bem e por isso a gente não vai atrás do que Deus quer para nós. Aí Deus, na sua eternidade, olha para a gente, enxerga como Ele enxergava as igrejas lá do Apocalipse, e Ele vê que não é isso que a gente está vendo, que a nossa visão é uma visão maquiada pela circunstância e por estarmos acomodados, e o Senhor permite que venha o estreito, permite que venha a tribulação, permite que as coisas na nossa vida mudem, para que a gente possa buscá-lo, para nos alertar, para a gente ir e buscá-lo face a face. Deus sabia que as coisas não iam bem, nem para Isaías, nem para o rei, mas Isaías não conseguia ver isso. Isaías, ele achava que estava tudo bom, porque o rei morre e aquilo abala. Estava tudo normal, estava tudo indo bem, mas não estava na visão do Senhor. Mas acontece que mesmo que a gente passe por circunstâncias difíceis e aflitas, e perguntas que a gente não tem resposta, a palavra do Senhor se cumpre na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz claro para nós: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você é servo de Deus? Posso ouvir um amém? Amém. Tudo o que acontecer na sua vida vai estar de acordo com o propósito que o Senhor te chamou. Tudo. Sabemos que todas as coisas cooperam, sejam as boas, sejam os momentos difíceis, sejam os momentos bons. O Senhor as transforma, o Senhor as muda, o Senhor faz com que nós possamos entender que até nos momentos difíceis Ele tem um propósito para a nossa vida. A pergunta que você tem que se fazer nesse momento é: Senhor, por que é que tu estás permitindo com que eu passe por essa situação? A pergunta que nós precisamos fazer a Deus é: por que nós estamos passando pela circunstância que estamos passando? Senhor, o que tu queres me falar? Abre os meus olhos para que eu possa entender o que tu queres. Quando Isaías entra no templo, ele vê sua vida abalada, e ele então vai buscar ao Senhor. São as coisas que nos abalam, que nos fazem nos aproximar do Senhor. São as coisas que nos abalam, que fazem Deus tratar o nosso coração. E eu repito para você, Deus não está tratando o povo, Deus ainda está tratando do profeta. Isso aqui é uma demonstração clara que antes dele fazer um avivamento no povo, ele vai fazer um avivamento no seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração e feche seus olhos aí. Vamos fazer uma breve oração.
Meu Deus, repete comigo, você que está aqui, você que está na sua casa, participando desse culto com a gente, bota a mão no seu coração e ora assim: meu Deus, abre os meus olhos, porque eu quero ver o que tu vê na minha vida. Meu Deus, mostra-me os meus caminhos e sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me e revela-me o caminho certo. Eu te oro porque preciso do teu avivamento. Em nome de Jesus. Amém. Você crê que Deus possa falar para você algo que tem que mudar na sua vida? Amém? Porque Isaías continua ali, o seu coração abalado, sua vida abalada. É a primeira visão que Deus mostra para ele. Deus continua falando para o profeta, e agora Deus dá uma outra visão do profeta. A visão que Deus dá é a visão da santidade de Deus. Isaías vê a santidade de Deus. Isaías vê os serafins que estão voando dentro do templo, e era uma coisa muito grandiosa o que Isaías estava vendo, porque os serafins, representado aqui por aqueles que habitam lá na presença do Senhor, eles estão com várias asas, e diz o texto que com duas eles voavam. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Na realidade, o que Isaías está vendo aqui são seres celestiais que se cobriam diante do que eles, os seres celestiais, estavam vendo também. Isaías estava vendo alguma coisa, e os seres celestiais estavam vendo mais ainda do que Isaías estava vendo. Eles estavam vendo a santidade de Deus, e os serafins, os seres celestiais, não ousavam olhar para aquilo que eles estavam vendo. O que eles podiam fazer era declarar, falar o que eles estavam vendo. Diz o texto que eles proclamavam uns aos outros. Você está com a sua Bíblia aberta? Então leia o que eles proclamavam comigo aí no versículo 3, bem forte. Vamos lá, Isaías 6:3, tem como colocar aí no multimídia rapidinho? Isaías 6:3. Já encontrou na Bíblia, irmãos? Se não, leia ali. Vamos lá, só o que os anjos falavam: Santo, aleluia. Mais uma vez, os anjos, imagina Isaías naquela visão, dentro do templo. Diz o texto que o templo tremeu com aquele brado daqueles serafins que declaravam isso uns aos outros. Então nós podemos ler bem forte, podemos ler com toda ousadia, porque Ele é o que Ele é, o que o nosso Deus representa para nós. Vamos lá, bem forte. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Quando os anjos proclamaram isso, Isaías ficou mais temeroso ainda. Aleluia, glória ao nosso Deus. Quando os anjos, os serafins, proclamaram isso, ele ficou ainda mais temeroso, porque isso aqui é exaltar a santidade de Deus. Isso aqui é exaltar
aquilo que o nosso Deus é. Santo, santo, santo. Imagina ele ouvindo isso várias e várias vezes, como isso mexeu no seu coração. Isaías teve que ter muita coragem para continuar ali, presenciando tudo aquilo ali. Sabe por quê? Porque naquele momento ele deve ter sentido uma vergonha tremenda. Isaías deve ter sentido uma vergonha de gelar os pés quando ele tem essa visão. Sabe por que ele sentiu essa vergonha? Porque Isaías conhecia o pecado do povo todo. Deus já tinha revelado para Isaías o pecado do povo todo. Deus agora estava mostrando para ele também quem ele era. E ele está vendo a distância que há entre o ser humano e o Deus que é santo. O Deus que é santo, santo, santo. E por que Deus mostra essa santidade para Isaías? Através da figura dos serafins, através do coro, quem entoava quem Deus é. Por que Deus faz isso? Porque Deus está mostrando para Isaías, olha aí, você é um homem, vocês são homens, olha a distância que há. Olha a distância, Isaías, olha como vocês estão longe. Olha, nem os seres que eu criei, os serafins, estão perto, e vocês estão longe, mais longe ainda. Quando Isaías vê isso, ele vê como o seu povo, e ele incluso nisso, como nós somos pecadores, como nós realmente precisamos nos aproximar desse Deus, precisamos de um avivamento, como nós estamos longe do que Deus tem para nós, do que Deus pode fazer na nossa vida, como nós muitas vezes banalizamos o agir de Deus na nossa vida, porque nós diminuímos Deus para tentar entendê-lo, para tentar ficar mais próximo, mas nós diminuímos Deus, e Ele não pode ser diminuído. Ele continua sendo Deus, santo, 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 e toda a terra está cheia dele mesmo. Não tem como sair dele mesmo, porque nós estamos mergulhados nele mesmo. Não tem um lugar que a gente vá onde ele não vai estar, porque você não tem como sair de um lugar onde Deus está ali envolto a tudo. Você não tem. Deus está agindo em todos os lugares, e Ele está canalizando Isaías para algo que Ele quer fazer. Primeiro Ele mostra para o profeta que a vida dele estava abalada. Segundo, Ele mostra para o profeta, para que o profeta visse a santidade de Deus e a distância do padrão de vida que ele tinha para aquilo que era a santidade de Deus. Mais à frente agora, Deus mostra para o profeta, quem ele é. Isaías, quando vê isso tudo, no versículo 5, ele então dá um grito. O que diz aí, versículo 5 de Isaías? Pode colocar aí para a gente ler junto. Um grito. Então gritei o que, irmãos? O grito está muito fraco. Isso aí é de quem não está sentindo dor nenhuma. Isaías estava sentindo uma dor amarga pela sua visão. Você está gritando, está lendo, falando baixinho, sentado nesse clima bom que está aqui, esse nosso mês de agosto e tal, confortável. Daqui a pouco vai comer um sanduíche e vai dormir. Você está falando mediante essa sua visão. Isaías está falando mediante o que ele estava sentindo, uma dor muito grande. Como é que deve ter sido o grito de Isaías? Tenta gritar aí. Então gritei. Como é que foi? Começa por aí. Um grito enorme.
e um grito enorme, porque Isaías, com esse grito aí, ele está dizendo que ele se sente igual a todos os que antes ele via o pecado, que Deus revelava para ele o pecado. Isaías agora está na condição de olhar para si mesmo e ver que ele está no mesmo nível do que qualquer outro pecador do seu tempo. Isaías olha para ele e vê que ele precisava tanto quanto qualquer outro do seu povo, do povo de Israel, do seu tempo. Ai de mim, eu sou igual a todos esses que eu estou profetizando para eles, sobre o pecado deles, e que eles têm que ser transformados por Deus. O homem que antes profetizava várias vezes, ai de vós, se você ler Isaías, você vai ver lá, ele várias vezes para o povo de Israel, ai de vós, ele está falando do pecado do povo, ele está falando do pecado daquela gente, agora ele fala, ai de mim. É a situação do reconhecimento do pecado, da fraqueza, e eu vou dizer para os irmãos, essa é a parte mais difícil do avivamento. Essa é a parte mais difícil do avivamento, porque nós temos justificativa para tudo que a gente faz, nós temos justificativa, nós aprendemos muito bem como justificar nossos pecados e nos acomodar neles. Somente um agir poderoso do Senhor pode nos tirar dessa situação. Somente um agir poderoso de Deus pode mudar você, pode mudar a sua história, porque você por si mesmo, você vai dizer, não, mas eu faço isso porque meu pai, eu estou agindo assim porque lá naquele dia, quando aconteceu tal coisa, eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim, não tem como mudar a minha história. Só o milagre de Deus, só algo sobrenatural pode te mostrar o que Isaías está vendo aqui dele mesmo, porque nós, os servos de Deus, porque avivamento é para crente, quem não entregou sua vida a Jesus precisa tomar essa decisão, quem não entregou sua vida a Jesus precisa se render aos pés do Senhor, e dizer para ele, Senhor, eu quero a tua salvação, eu quero o céu que tu preparaste para mim, eu entrego a minha vida a ti, eu me rendo a ti, eu quero ser o teu discípulo, eu quero entregar a minha vida a ti. Se você não é servo do Senhor, e você está ouvindo essa palavra, saiba que o Senhor abriu um parênteses para você, porque Ele está fechando parênteses, porque avivamento é para crente. Quem não entregou sua vida a Jesus não pode ser avivado, está morto em seus pecados. Só um milagre também vai agir e vai mudá-lo, e vai transformar, e vai lhe trazer salvação. E se você é crente, um dia foi salvo pela graça e pela misericórdia de Jesus, é para você que Deus está falando, que a coisa mais difícil na vida de um crente é reconhecer pecado, principalmente nesse tempo em que nós relativizamos tudo. Olha, isso aqui não é bem certo não, mas eu ouvi um negócio aí na internet, eu ouvi uma pregação na internet, isso aqui não é correto não, mas fulano de tal falou. Nós relativizamos tudo, e nós achamos que nesse tempo não há mais pecado. É justamente essa situação que faz com que o nosso coração fique cauterizado. A parte mais difícil de mexer é no orgulho do crente, é no orgulho daquele que pensa que está tudo bem. Eu convido você a fazer uma segunda oração. Bota a mão no teu coração aí. De novo. Você que está em casa acompanhando a gente também. Eu já estou encerrando para o fim. Ora assim, meu Deus, mexe no meu coração e me mostra como eu realmente sou.
a minha distância entre mim mesmo e a tua santidade. A distância que há entre a minha vida e o padrão que tu queres para mim. Senhor, trabalha no meu coração o orgulho, o pecado que eu já acho que não é, a arrogância, a falta de amor na minha família, o meu egoísmo, vai trabalhando em mim, tudo que eu já acho que não é mais errado, e me mostra, porque eu quero avivamento vindo de ti, em nome de Jesus, eu oro, amém, amém. Nós precisamos continuamente, irmãos, olhar para isso aqui e pedir que nós tenhamos a mesma experiência que Isaías teve, porque o profeta fala, ai de mim, ele inclui, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, em contraste a isso tudo, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, a santidade dele. Enquanto isso não acontece, nada muda. Você vem para culto, volta para casa. Você ouve uma mensagem, volta para casa. Você ouve um louvor, volta para casa. Você lê um texto bíblico, volta. Nada muda, as coisas não têm efeito. Enquanto ainda tem uma áurea de santidade, de que você está certo, e que está tudo ok, e que não há nada que tem que mudar, nada muda, nada vai mudar. Você vai virar um crente profissional, um religioso profissional, Deus olhando e vendo tudo que está errado, mas você não consegue ver. Só quando se chega nessa situação, só quando os olhos podem enxergar aquilo que Deus está vendo de nós, aquilo que realmente nós somos, porque é o Espírito Santo que vem e nos convence, porque é o Espírito Santo que vem e nos mostra, porque é o Espírito Santo que vem e nos purifica. A Bíblia fala que Ele tem esse poder, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, amém ou não amém? É Ele também que nos purifica, diz a primeira epístola de João, que quando a gente confessa, ninguém confessa se não reconhece, que quando a gente confessa, deixa, é moldado, lapidado, esse mesmo Espírito vem e nos purifica, é a obra dele, e é aí que começa o avivamento, é aí que começa, de avivamento a avivamento, de avivamento a avivamento, o agir de Deus na nossa vida. E aí vem a quarta visão que Isaías tem, porque só nesse momento ele está pronto para ouvir o que Deus tinha para dizer a ele. No versículo 8, primeiro o Senhor vem e toca nele com uma tenaz, e aonde ele falou que estava o pecado, aquela tenaz com brasa viva é tocada. Ele diz que pertencia a um povo de lábios impuros, e que ele também estava nessa onda. A tenaz vem e toca na boca dele. O Senhor vem e toca aonde está o teu pecado, e cura de forma cirúrgica aonde está o teu erro, perdoa e te restaura aonde ele está. Você recebe? Amém? É ali que o Senhor age. E quando isso então acontece, é que ele está pronto para ouvir. Então ouvi a voz do Senhor, versículo 8, clamando. A ideia aqui é conclamando, é chamando, é como tivesse quase chorando, pedindo, compartilhando com o profeta, que agora pode lhe ouvir. Qual é o clamor? Qual é a chamada?
que Deus faz para Isaías. Pode colocar, por favor, o texto? Vamos ler juntos? Então ouvi a voz do Senhor conclamando, o que, meu irmão? Bem forte. Somente até aí. Era o clamor do Pai. É o clamor do Senhor. Quem vai? Quem, Isaías? Quem, homem tão distante, mas que eu permito se aproximar de mim, porque eu pude tocar na sua boca e perdoar seus pecados e sarar tuas feridas? Quem vai? Quem eu vou enviar para esse povo que continuará do jeito que está? Quem vai, Isaías? Essa é a pergunta. Isaías, então, nesse momento, tem a visão desse envio, do que é um avivamento, e ele responde. Avivamento não é emoção, avivamento não é sentimento, avivamento não é euforia, avivamento não é externo, avivamento tem algo a ver com prática, avivamento tem algo a ver com atitude. Enquanto uma pessoa morta, ela está paralisada, ela está ali numa inércia, o corpo não se mexe. Um corpo que foi reavivado, um corpo que está vivo, ele se move, ele age, ele tem atitude, ele faz algo. E essa é a ideia. Um avivado, ele ouve o clamor do Senhor e ele se compromete com o que é a missão do Senhor. Qual foi a resposta de Isaías, meu irmão? A pergunta era: Isaías, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías responde o que, meu irmão? Bota o texto aí. Alguns irmãos nem lembram o que foi a resposta de Isaías, né? Pode colocar o texto. Isaías conclama a voz: quem enviarei? Quem irá por nós? Responde, irmãos. Isaías então vai para amar mais. Isaías então vai para perdoar mais. Isaías então vai para se dedicar mais. Isaías então vai para aquilo que Deus queria fazer através da vida dele, para proclamar o Deus que continua vivo, pronto a perdoar, pronto a receber aqueles que se aproximam dele. Isaías então vai para ser usado aonde quer que o Senhor o enviasse. Há uma visão de envio para nós. Há para nós, para os irmãos que estão nos visitando hoje, para a igreja local, Igreja Batista Betel em Pilar, há também a visão do nosso estado, da nossa circunstância, e Deus quer abrir os seus olhos. A nossa situação é lastimável. Nós nem íamos entrar nessa sequência de mensagens nesse período, mas o Senhor de repentino nos chamou para a gente refletir sobre isso, porque Ele tem uma agenda, e uma agenda urgente. A nossa não era. A nossa agenda talvez fosse uma agenda: Deus vai te dar um milagre, Deus vai te abrir uma porta, Deus vai te curar, Deus vai te abençoar. A nossa agenda era uma outra, mas o Senhor fala para nós que Ele tem uma agenda, mas a agenda dEle passa antes para a gente chegar nesse ponto de ouvir a voz dEle, de estar como Isaías, o ouvindo. E por isso Ele chama a gente nessa situação. Vejam o seu estado lastimável, sua vida está abalada, sua igreja está abalada, sua casa, seu ministério, sua história está abalada e precisa ser enxergada assim. Não se conforme, porque eu vou tirando a pena,
do ninho, para você voar mais, para você aprender a voar, para você começar a bater as suas asas, para você começar a se mexer, porque o ninho muito fofinho, o ninho com muitas penas e palha seca, você está muito confortável, tem uma agenda, e você precisa se encaixar na minha agenda. A sua vida está abalada. O Senhor revela para nós a mesma coisa que revelou para Isaías. Ele é santo. Olha, não relativize, não acha que Deus seja um Deus bonzinho. Você acredita que tem crente que acha que Deus é amor e só amor? Você acredita que tem gente que não pensa e não aprendeu que na mesma proporção que Deus é amor, Deus também é justiça? Você acredita que tem crente que pensa que pode vir sobre ele maldição vindo de Satanás? A maldição que vem sobre a tua vida é do Deus vivo, porque quando você lê no Antigo Testamento as bênçãos, ele está ali, ó, abençoando, se você, isso, se você obedecer, se você vira a página de Deuteronômio, começa as maldições, mas se você não obedecer, eu vou fazer tal coisa, se você não obedecer, eu vou fazer tal coisa. É Deus, Deus na mesma proporção que Ele é santo, que Ele é amor, Ele é justiça, mas nós achamos que Deus é só amor, que eu posso empurrar para debaixo do tapete, que eu posso levando de qualquer jeito. Deus chama Isaías e sacode, é como se estivesse sacudindo Isaías. Ei, olha a distância que há, olha como é que está a situação, olha, e os anjos gritando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, o profeta, com o olho arregalado e vendo o que ele era, porque ele vê a si mesmo e grita, ai de mim. Essa condição que Deus nos chama, o lugar, nós cantamos essa canção aqui hoje, o lugar de um servo do Senhor é aonde Deus está. E onde Deus está? Na sua santidade. Onde Deus está? No lugar de adoração. Onde Deus está? No santo dos santos. Onde Deus está? No lugar onde os serafins estão declarando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, cobrindo o seu rosto, cobrindo os pés, não podem se aproximar de tão resplendente é a glória do Senhor. O lugar do servo de Deus é nesse lugar. O lugar do servo de Deus é entrar no santo dos santos, como o sumo sacerdote entrava, no temor do Senhor, para colocar óleo sobre o incensário, para que ele não se apagasse, e a chama ali no candelabro pudesse continuar acendendo a luz, lá no santo dos santos. Mas por temor ao Senhor, com a sua vestimenta de sumo sacerdote, ele sabia que a distância do Senhor, para ele, era muito grande. Então em sua cintura tinha uma argola, onde ali era amarrada uma corda, e se caso, lá na presença do Senhor, botando óleo nos candelabros, ele fosse fulminado pela santidade de Deus, ninguém ia lá buscá-lo, porque também seria morto. O puxavam pela corda. Por quê? Porque Deus é santo, porque Ele nos chama para um avivamento, não um avivamento de modismo ou de movimento, porque como nós aprendemos, o Espírito Santo é livre, apesar da gente tentar encaixotá-lo, ele é livre, ele age como quer, onde ele quer, da maneira que ele quer. Amém ou amém? Não tem como a gente encaixotá-lo, a gente que pensa, a nós que pensamos em que estamos o encaixotando, ele não se deixa, ele age como um vento que ninguém prende, um vento. Ele é livre. O Espírito Santo, Ele quer agir na nossa vida, e no temor do Senhor, nós precisamos nos aproximar dEle assim, em santidade. O lugar do servo do Senhor é no santo dos santos, adorando a Ele
em santidade de vida, indo, agindo. Eu quero orar com você nessa noite, porque o avivamento assim, no caso na nossa igreja, de forma coletiva, ainda não chegou. Nós precisamos ir até esse momento.